Muito bom dia a todos vocês, estudantes, professores, todos que estão aqui ligados no Centro de Mídias, pelas redes sociais, pelo aplicativo, pelo Facebook. Nós estamos aqui, mais uma vez, para uma aula de História. Eu, professor Carlos Neri, a professora Janaína, que vai conduzir essa aula hoje. E hoje nós teremos uma aula de revisão do primeiro bimestre, cujo tema é Tempo, Espaço e Formas de Registro. Isso mesmo, professora Janaína? Isso mesmo. Bom dia. Bom dia, professor Carlos. Bom dia a todos os estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Janaína Jardim. Nós faremos uma aula de revisão do primeiro bimestre. Lembrando que o nosso calendário do segundo bimestre começa na próxima semana. Espero que estejam todos aí bem à vontade, com os seus registros. Tomem nota. Se tiver alguma dúvida, pode colocar no chat que nós respondemos. Agradeço também aos professores que estão assistindo a nossa aula. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. E hoje vamos começar com a habilidade que eu vou colocar agora na lousa. A habilidade que vamos utilizar é a EF06HI01C. Reconhecer que a organização do tempo é construída culturalmente, de acordo com a sociedade e o contexto. A questão do tempo, sincronias e diacronias, reflexões sobre o sentido das cronologias. O objetivo da nossa aula é despertar no estudante a atitude historiadora, trabalhar as habilidades da BNCC e as competências leitoras e escritora. Vamos estudar alguns conceitos sobre a organização do tempo e fazer uma revisão desta habilidade. Bom, hoje nós vamos falar sobre a questão do tempo. Vamos relembrar os números romanos também. Faremos passo a passo, com bastante tranquilidade. Se tiverem dúvidas, depois da aula, conversem com os seus professores. Para começar, eu quero ver se vocês se lembram mais ou menos como que utiliza os números romanos. Vou deixar uma questão para vocês. 2 minutos para responder no chat. Espero que vocês participem. Lembrando, não coloquem informações pessoais no chat, tá bom? Vamos aguardar vocês 2 minutos para responder. Voltamos para a interação. Professora Janaína, todo mundo está participando aqui. Os estudantes estão bem ativos, estão colocando as suas respostas. A maioria está colocando século XXI.
Outros já colocaram século XX. E tem muitos estudantes colocando em números romanos já o século. Que legal. Então, está entre 20 e 21. Do ano 2000 pertence a qual século? Vamos lá? Então, eu vou colocar a resposta na tela para vocês. Acertou quem respondeu que o ano 2000 pertence ao século XX. E por que ele pertence ao século XX e não ao XXI, não é mesmo, professor Carlos? O século XX, aliás, o século XXI, ele começa a contar a partir de 2001, quando nós temos de 1 a 100. Aí sim, seria século XXI. Mas o ano 2000, ele começa no zero, ele termina em zero. Então, ele faz parte do século XX. Nós vamos falar um pouco mais sobre essas regras de utilização dos números romanos. Eu vou passar para vocês uma breve definição sobre os números romanos, antes das nossas próximas atividades, está bem? Vou colocar na lousa agora. Vamos lá. Definição de números romanos. O sistema de numeração romana, algarismos romanos ou números romanos, desenvolveu-se na Roma Antiga e foi utilizado em todo o Império Romano. É composto por 7 letras maiúsculas do alfabeto latino: I, V, X, L, C, D e M. Vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Vamos contextualizar os nossos números romanos com o que nós utilizamos no dia a dia, está bem? Ó, eu deixei assim para vocês uma pergunta. Como usamos os numerais romanos no dia a dia? Por que é importante, né, a gente estudar esses numerais? Ele faz sentido para nós no dia a dia? Nós ainda usamos essa forma de datação do tempo? Ou é apenas algo que só está lá nos livros de história? Então, eu vou perguntar para vocês, como que nós usamos os numerais romanos no nosso dia a dia? Espero a resposta de vocês e já agradeço a interação, que está bastante interessante, né, professor? Vou deixar na tela, vamos deixar 2 minutos para vocês responderem. E eu aguardo. Voltamos para a nossa interação e a maioria dos estudantes estão colocando que os números romanos aparecem no relógio. E a Isadora até falou aqui que tem um relógio, professora, com números romanos. Obrigado, Isadora, pela sua participação. Muitos colocaram também que nos livros de história também tem os números romanos. Mas é só no relógio e nos livros didáticos, no conteúdo de história, que aparecem os números romanos, ou eles têm mais utilidade? Tem bem mais utilidades, professor Carlos. Na realidade, os números romanos, eles são uma permanência da história.
Na aula anterior, nós falávamos sobre permanências e rupturas na história. Então, nós podemos considerar os números romanos uma permanência, porque nós utilizamos até hoje. Vou colocar para vocês alguns exemplos de lugares que nós utilizamos os números romanos no nosso dia a dia. Vou colocar na tela. Bom, quem respondeu o relógio respondeu muito bem, está correto. Nós usamos também para numerar os séculos, por exemplo, século XXI, que é o nosso século atual. Nomear reis ou rainhas, Elizabeth II é um exemplo. Nomear papas, como João Paulo II, Bento XVI. Essas são as formas que nós utilizamos para nomear papas, reis, e é utilizado até hoje. Então, os números romanos é considerado, sim, uma permanência da história. Na legislação também, né? Nas leis, os artigos são todos colocados em números romanos também. Exatamente, em números romanos. Por isso a importância de nós conhecermos, saber as regras, como utilizar. Hoje nós vamos passar para vocês 4 regras de utilização dos números romanos. Vocês vão ver que é bem simples de utilizar no nosso dia a dia. Vou passar aqui uma tela e vou dar uma definição. Vamos para a primeira regra de utilização dos numerais romanos. Vou colocar para vocês. Então, nós temos aí, ó, números romanos. O zero, ele não era representado. O zero ainda não era um número conhecido pelos europeus. Na verdade, o zero ele foi ser representado pelos indianos. Os indianos que descobriram essa forma de representação. Então, eles não utilizavam o zero. Aí nós temos o número 1, o 5, o 10, 50, 100, 500 e 1000. Esses números são representados aí pelas letras, né? I, V, X, L, C de 100, ó, já fica facinho de decorar, D 500, M de 1000. Então, o M já fica fácil de decorar também, ó. O 100 e o 1000 você já consegue decorar, que é o C e o M. Vamos para a primeira regra de utilização. As letras I, que é 1, X, que é 10, C, que é 100, e M, que é 1000, pode ser repetida apenas 3 vezes consecutivas. Então, eu coloquei um exemplo aí para vocês. Ó. O 3, vocês estão vendo que são 3 vezes o I. O 30, 3 vezes o X. O 300, 3 vezes o C. E o M, e o 3000, 3 vezes o M. Só podemos utilizar 3 vezes a letra. Está bem? Essa regra está clara para vocês? Acho que ficou claro, né, professor Carlos? Sim, cada numeral romano pode ser utilizado apenas 3 vezes. Perfeito. Então, apenas 3 vezes, está bem? Essa é a primeira regra. Se você entender essa regra, as outras vão ser bem fáceis de compreender. Vou passar à segunda regra de utilização dos numerais romanos. Coloquei aqui na tela. Então, vamos lá. Eu vou deixar sempre para vocês esses quadradinhos acima que marca a letra correspondente ao número, para vocês ficarem mais tranquilos. Então, vamos lá. As letras I, X, C e M, repetir apenas 3 vezes consecutivas, né? Essa nós já falamos. Agora, regra número 2, as letras I, X, C. Espera só um pouquinho, desculpem. Eu voltei aqui na tela, essa é a tela correta. 2. As letras I, X, C podem ser escritas na frente da outra letra, tendo seus valores somados à letra de maior valor. E deixei alguns exemplos aí, ó. O 5 mais 3, que é igual a 8. Então, como fazemos? Colocamos o V e 3 tracinhos. O 11, ele é usado pelo 10 e o I. Então, 10 mais 1 igual a 11. Acho que vou fazer alguns exemplos na lousa, professor. Vamos lá? Vamos lá, então. Vai ser divertido. Vai ser legal. A gente vai fazer exemplos somando, está bem? Então, por enquanto, só exemplos somando. Então, vamos... Que número que você quer pedir? Número 5. Número 5. Então, aqui, ó. Esse é o número 5. Se eu colocar um I aqui, ele vira 6. Agora, se eu colocar mais um izinho, ele vira 7. 5, 6, 7. E se eu colocar mais um, ele vira 5, 6, 7, 8.
Eu posso colocar mais um aqui, professor Carlos? Não. Não. Só pode ser usado. Qual é a regra? Cada numeral. Utilizar 3 vezes. Então, eu não posso. Então, aqui, ó, já tem que tirar. Vamos apagar. Então, primeira regra, eu só posso usar 3 vezes a mesma letra. Segunda regra, eles somam aqui, ó. Eles vão sempre somando a partir dos maiores. Vamos mais um número? Deixa eu ver um número aqui bem legal. Número 10. Número 10. Deixa eu apagar esses. Opa! Número 10. Então, assim, ele é o 10. Ok? Esse é o número 10. Agora, se eu colocar isso aqui na frente, quanto que vira? 11? 11. É o 11. Se eu colocar mais um i, 12. Se eu colocar mais um, 13. Mas eu tenho outros exemplos também, ó. Quer ver? Vou mostrar outro exemplo para vocês. Vamos fazer aqui, ó. Assim. Tá dando para ver? Então, aqui eu tenho o 10. Vou colocar aqui, ó, 10. Aqui eu tenho 5. Eu posso colocar mais um número aqui, professor? Posso. Pode colocar. Posso colocar. Eu posso colocar aqui, ó. Se eu colocar mais um, eu tenho 16. Perfeito? Então, se eu colocar mais um, eu tenho 16. E se eu colocar mais um aqui, eu tenho quanto? Aqui eu troco, vamos lá. Vou mudar essa tela. Se eu fizer assim, ó, 10... Opa, desculpem. Se eu colocar assim, ó, 10, o 5... Quanto eu tenho aqui? Eu tenho 10 mais 5 mais 3, né? Então, eu tenho 10, 15, 16, 17, 18. Esse é o número 18. Primeira regra, utilizar apenas 3 vezes. Segunda regra, os números menores eles vão somando. Então, ó, primeira regra, eu posso usar assim, para fazer o 30. Eu posso usar assim, para fazer o 8. Está bem? E assim por diante. Ficou claro? Vocês entenderam? Muito bem, os alunos, os estudantes estão comentando aqui, estão achando bem legal esse exercício aqui de formas de se escrever em algarismos romanos. Então, já falamos sobre a primeira regra, que a letra pode ser repetida até 3 vezes. Falamos da segunda regra, que os números menores eles vão somando na frente. Agora, vamos para a terceira regra de utilização dos numerais romanos. Eu vou colocar na tela para vocês. Bom, na terceira regra, as letras I, X, C podem ser escritas antes da outra letra, tendo seus valores subtraídos à letra de maior valor. Então, nós temos aqui um exemplo: 5 mais 3 igual a 8, mas acho que eu vou fazer na tela também. Esse é o exemplo de subtração. Isso. Vou fazer na tela porque fica mais fácil da gente conversar. Vou aqui para a lousa. Então, a próxima regra ela é de subtração. Eu tenho aqui o 10. Certo? Assim, ele é 10. Assim, vocês já sabem que é 11, porque ele soma. Mas e se eu colocar essa letra atrás, antes? Ele vai subtrair. Então, aqui, ó, eu tenho 10, 11, e aqui eu tenho quanto? Eu tenho 9, porque eu subtraí, ó. É 10 menos 1, menos 1. Então, aqui eu tenho 9, está bem? Vou fazer mais um exemplo de subtração. Aqui eu tenho o 5. A minha blusa está pegando aqui na lousa. Aqui eu tenho 5, 6. Como que eu faço 4? Subtraindo. Então, eu coloco aqui, ó, o 5 menos 1. E aí, eu tenho o número 4. Ó, 5 menos 1, que é igual a 4. Primeira regra, utilizar apenas 3 vezes. Segunda regra, um número após o maior, ele soma.
aqui é 30. Terceira regra, se ele estiver antes do maior, ele vai subtrair. Então, até agora, são essas 3 regras que nós aprendemos. Ok? Se tiverem dúvidas, se quiser que a gente explique novamente, é só colocar no chat que a gente volta a explicação, tá bem? Se qualquer dúvida, professora, eu não entendi muito bem, explica a primeira regra, a segunda, a terceira, nós voltamos à explicação. É só colocar no chat que o professor Carlos está mediando. Vou passar agora a quarta, está bem? A quarta regra de utilização. Então, vamos lá. Na quarta regra, ao colocar um traço horizontal sobre a letra representativa do numeral, multiplicamos seu valor por 1.000. Aí nós temos aí um exemplo: 4.000, 5.000, 30.000, 8.000, 11.000 e 50.000. Eu vou colocar aqui para vocês também de novo na tela. Vamos lá. Primeira regra, posso usar 3 vezes. Eu estou usando muito 10, mas poderia ser também esse aqui, né? Pode ser o 100, poderia ser o 1.000. Então, primeira regra... Nossa, meu M ficou horrível aqui. Primeira regra, utilizar 3 vezes. Segunda regra, se eu colocar o número na frente, eu estou somando. Aqui é 11 e aqui é 6. Terceira regra, se o número menor estiver atrás, eu vou subtrair. Ó, tá vendo? 4, subtração. Agora, vamos à quarta regra. Para representar 1.000, como que nós fazemos? Aqui é o número 100, tá? Então, assim, ele é 100. Mas, se eu colocar um tracinho em cima, eu estou multiplicando por 1.000. Aí, ele vira 1.000. Vamos para mais uns exemplos desse? Ó, assim é se eu quiser representar o 4, tá bom? Assim é 4. Se eu colocar um tracinho em cima, fica 4.000. Mas professora, e se eu quiser representar milhões? Eu vou já dar uma explicação aqui dos milhões. Eu vou fazer mais um de 1.000, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 12. Assim é 12. Mas se eu colocar um tracinho em cima, vira 12.000. Mas e os milhões? Vamos aos milhões. São 2 risquinhos. Se eu colocar 2 risquinhos, aí eu já estou entrando na casa dos milhões. Tá bem? Ó, 5 milhões. Aqui já é milhões. Milhões. Assim é 1.000, que está na casa do 1.000. 5.000 e 5 milhões. Ficou claro? Então, vamos repetir as regras, porque isso tem que ficar bem fixo para vocês. E todo momento vocês precisam revisar. Viu o número romano em algum lugar? Tenta fazer a leitura, tenta interpretar, porque você vai utilizar a sua atitude historiadora para isso. Então, eu vou reprisar aqui as informações, que é para ficar bem gravado na memória de vocês, nunca mais esquecer. Primeira regra, eu posso usar 3 vezes o mesmo número. Deixa eu só tirar aqui com um pontinho aqui. Primeira regra, eu utilizo 3 vezes o mesmo número, número 3. Segunda regra, um número menor na frente, ó, o 1 é menor que o 5, eu estou somando. Terceira regra, o número menor atrás, ou antes, ele está subtraindo. E a quarta regra que eu passei para vocês é aqui. Quando eu quero fazer um número maior, que é 5.000. E se eu quiser fazer um número maior ainda... Virou uma bagunça isso, né? Mas vocês estão entendendo. Se eu quiser fazer um número maior ainda, eu coloco 2 tracinhos em cima, aí fica 5 milhões. Tendo dúvidas, perguntem, façam questionamento no chat, a gente volta a explicar, não tem problema. Geralmente, esses numerais romanos, os alunos eles vão esquecendo. Então, assim, eu mesmo já dei aula já lecionei para alunos do 8º ano, do ensino médio, e às vezes eles esquecem. Aí, quando passa por um número assim, fala assim, é século XI. Não, é século XI. Então, vão estudando,
usem a sua atitude historiadora, sejam investigativos. Quando vocês veem um número romano, já vai tentando fazer a leitura dele. Não deixa passar. E aí vocês vão exercitando no dia a dia a utilização desse sistema de números. Até mesmo porque eles estão presentes no nosso cotidiano, né? Perfeito, é verdade. Eles estão presentes no nosso cotidiano, então é uma leitura que nós precisamos saber, né? É o mundo que nós vivemos, é assim que as coisas acontecem. Então a gente precisa estar inteirado dessas informações. E vocês já são alunos do 6º ano, já estão mais maduros e conseguem sozinhos, aí com autonomia, estudar essas 4 regrinhas do sistema de numeral romano. Eu vou passar uma atividade para vocês, que eu acho que agora ficou bem explicado, está bem claro assim, os números romanos. Vou colocar na tela. Eu deixei para vocês ao alto aqui o número, a letra correspondente ao número. Deixei para vocês ficarem tranquilos e não ter que ficar procurando, correndo. Mas anotem esses números no caderno, está bem? Vamos lá. Escreva em numeral romano o ano 3001. Vamos dar 2 minutos e voltamos. Voltamos com a interação, os estudantes estão participando. E a Isabela a Isabela e o Brian, eles colocam aqui que o número 3001 se escreve com M-M-M-I-I. Eles estão corretos? Eu vou colocar a resposta correta para vocês na lousa agora. Então, acertou quem respondeu M-M-M-I. Então, cada M vale 1000. 1000, 2000, 3000 e 1. Então, essa é a resposta correta. Quem respondeu assim está de parabéns. Quem não conseguiu acertar, tenta novamente, vê onde que ficou a sua dúvida, está bem? Tem mais alguma pergunta, professor Carlos? Tem, sim. A Yasmin, ela faz uma pergunta para nós, e a Mirella também. Como que se escreve o número 40? O número 40? E ela coloca aqui XL. XL? É essa mesma forma do número 40? Então, vamos lá. Vamos ver se a Yasmin está correta. Então, o L é o 50, certo? Vou colocar aqui, o 50. Lembra da nossa regra de subtração? Se eu colocar o 10 antes, eu estou subtraindo. Então, assim, nós temos 40. Perfeito. Se ela respondeu dessa forma, que o XL corresponde a 50, aliás, a 40, desculpem, ela está correta. XL corresponde a 40. Parabéns, Mirella. Parabéns. Vou colocar mais um teste aqui para ver se vocês estão espertos, se vocês entenderam mesmo os numerais romanos.
Vou deixar só um minuto, porque vocês já estão interagindo bastante. Eu acredito que a gente vai conseguir aproveitar bastante essa aula. Vou colocar um minuto para a próxima pergunta. Escreva em numeral romano o ano 1561. Um minuto. Vamos lá. A Maria colocou aqui M, D, L, X e I. E o Pedro colocou M, C, L, X e I. Qual das duas respostas estão corretas? Maria, muito bem. Eu vou colocar aqui a resposta para vocês na tela. Vou colocar aqui a resposta para que vocês possam todos analisar. Acertou quem respondeu M, D, L, X, I. Parabéns. Então, vejo que vocês estão bem espertos com os números romanos. Vou passar mais uma. Essa aqui é sobre... Eu não vou dar a resposta, né? Mas isso aqui é a quarta regra. Mais um minuto para vocês interagirem. Vamos ver como vocês estão. Vamos lá. Parece que nessa os estudantes não conseguiram desenvolver aqui. Mas nós vamos já passar para vocês e vai ficar mais claro. Qual é a resposta correta, professora? Vamos lá. A resposta correta, vou colocar na tela, 30.001. Porque nós temos lá, vou voltar só um pouquinho na pergunta, ó, 10, 20, 30. Então, nós temos 30. Com a barra acima, 30.000. E ao lado, o I, que representa 1. Então, 30.001 é a resposta correta. Parabéns para quem acertou. Quem não acertou, é só tentar novamente, assistir novamente a aula e tira suas dúvidas também com os seus professores na escola, está bem? Faremos agora um breve resumo do que foi esse primeiro bimestre para os estudantes do 6º ano. Vou colocar na tela alguns temas que nós trabalhamos. Então, no primeiro bimestre, nós vimos tempos cronológico, da natureza, histórico. Fontes históricas, material, oral, escrita, iconográfica. Organização cultural do tempo, nós falamos sobre os calendários. Algum parecer, professor, sobre esses temas? O senhor acha que já está bem abordado? Ainda não, mas essa revisão ela é muito interessante. Nós conseguimos aí classificar o tempo como cronológico, histórico, tempo da natureza, e nós estamos dentro desses 3 tempos. Nós vivemos e utilizamos esses 3 tempos. Okay? Claro que, do ponto de vista humano,
material, nós usamos muito o tempo cronológico, principalmente para o nosso tempo de aula. Ok. Então, vamos para a tela. Um breve resumo dos assuntos que nós tratamos aqui. Vou colocar na tela para vocês. Então, tempo cronológico da natureza histórico. O cronológico, relógios, calendários, observando os movimentos de rotação e translação da Terra. Alguns são observados através do sistema solar, outros através da Lua, das fases da Lua. Temos aí o tempo da natureza, que são as estações do ano, o dia e a noite, que é exatamente aquele que nós humanos não controlamos, que são os eventos da natureza. E o histórico, que são as grandes mudanças nas sociedades humanas. Vou passar mais uma tela. Organização cultural do tempo. Nós temos os calendários. Os calendários nós aprendemos que são uma criação cultural. Utilizamos o calendário gregoriano, que é o nosso. Ele é o mais utilizado no mundo, mas existem outros. O gregoriano, ele marca antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o nascimento de Cristo, ele marca o começo dessa era gregoriana. Nós temos também existem diversos tipos de calendário em uso atualmente. Nós falamos de vários, falamos do calendário chinês, falamos do calendário muçulmano, entre outros. E calendário maia, eu deixei esse exemplo para vocês também pesquisarem. Agora, eu vou falar para vocês sobre esse momento que nós gostamos bastante, que é o momento que nós aí elogiamos não só o aluno Jonatas Silva, que é um aluno muito especial, que ele é do 6º ano da Escola Estadual Professor Augusto Ribeiro de Carvalho. O Jonatas é um aluno que assiste às aulas do Centro de Mídia, ele participa, ele sempre coloca o seu caderno em dia. Então, o Jonatas é um aluno protagonista, que é autônomo, solidário e competente. Nós estamos aqui mostrando o caderno do Jonatas, que ele mandou para nós, e através do Jonatas, vamos homenagear todos os alunos que estão aí em casa, né, com toda essa diversidade, mas estão fazendo as suas atividades, são proativos, não ficam esperando, né, a mãe, o pai, o responsável chamar para fazer a lição. Ele é um adolescente, vai lá e faz a sua própria lição. É um verdadeiro protagonista. Então, hoje o nosso protagonista é o aluno Jonatas, e é Jonatas da Silva, da Escola Augusto Ribeiro de Carvalho. Parabéns, Jonatas, pelo seu caderno, parabéns pela dedicação e parabéns também para todos os alunos, que nós sabemos que em casa aí vocês também estão fazendo as atividades de vocês. Alguma consideração? Parabéns, Jonatas. Continue assim, estudando e nos dando muita alegria, né? Nós, professores, nós ficamos muito alegres, muito contentes quando nós temos acesso a esses conteúdos que os alunos fazem, que, afinal de contas, é o nosso trabalho, né, professora? É verdade. Eu vou deixar para vocês, estudantes, uma atividade complementar, uma avaliação da aula. Vou colocar na tela. Então, para vocês fixarem bem essas 4 regras dos números romanos, para ficar claro, assim, quando vocês bateram no olho num número romano, vocês rapidamente vão conseguir fazer a leitura, é importante que vocês façam uma lista com os numerais romanos. Coloquem aí várias situações. A aluna hoje falou do número 40, mas vão colocando aí várias situações e vários números. Coloquem números maiores, os que são a partir de 1000. Coloquem números maiores ainda, que são os a partir de milhões. Utilizem todas as regras. Soma, soma e subtrai. Utiliza as 3 vezes e se lembrem que essas habilidades, elas são todas do currículo paulista, são todas habilidades do 1º ano, e essa aula ela vai encerrar o 1º bimestre. A partir da próxima semana, teremos habilidades do 2º bimestre. Já deixem aí os cadernos do aluno de vocês prontos, já deixem a atividade pronta, mostrem para os seus professores. E nós agradecemos a aula de hoje, agradecemos toda a participação de vocês no chat. Foi uma aula muito boa, participação muito boa dos alunos, não é, professor? Muito bem, muito bom mesmo. Os alunos participaram, estão sempre participando. Parabéns. Participando, vocês dinamizam aqui a nossa aula e o nosso diálogo. É verdade. E utilizem o chat também para deixar sugestões. Caso vocês não entenderam alguma coisa ou algo na aula não está adequado para vocês,
é só colocar lá, nós estamos aqui para atendê-los. A nossa missão é atender vocês nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Então, coloquem críticas, sugestões. De repente, professora, fala mais devagar, fala mais rápido, quero ver mais imagens. Coloquem sugestões, nós estamos trabalhando para vocês, para os estudantes do 6º ano. E agradecemos a presença de vocês na aula, a participação. Tenha um bom dia. Bom dia, até a próxima aula.